grupo foi a pergunta: existe algum exemplo que devo seguir ou algum erro que devo evitar? E a gente chegou a uma conclusão de que eu vou fazer a leitura aqui da nossa resposta e depois eu explico, tá? Um exemplo a seguir seria do próprio Jesus, que mesmo sendo judeu, amou e acolheu uma samaritana, por exemplo. Já um erro a ser evitado seria o de selecionar as pessoas que amamos, nos restringir apenas ao nosso círculo fechado de comunhão. Então, conversando com o grupo, a gente chegou à conclusão de que um dos maiores exemplos que a gente tem é o próprio Jesus. Até porque no texto, o último versículo diz: sede vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E se todos aqui concordam que Jesus é o próprio Deus, não tem nenhum exemplo melhor a ser seguido do que Jesus. E um dos exemplos que a gente achou mais conveniente para colocar perante essa situação é o exemplo da samaritana, né? Como a gente sabe, os judeus e samaritanos não se davam muito bem por algumas questões históricas e culturais, e naquele momento o judeu conversar com a samaritana era como algo inaceitável, né? Para as pessoas da época, para os judeus da época, para os próprios samaritanos também. Então, um grande exemplo que a gente associou foi esse do momento em que Jesus acolheu e amou a samaritana, apesar de todas aquelas diferenças, né? Ela mesma disse para Jesus no momento que ele não deveria estar conversando com ela, porque judeus não se dão com os samaritanos, por mesmo assim ele teve essa atitude de amor. Por isso que a gente determinou isso como exemplo. E o erro que a gente colocou, né, foi o erro de selecionar as pessoas que amamos, porque eu creio que seja muito comum no meio cristão a gente se restringir ao nosso círculo de relacionamento da igreja, porém a gente tem que lembrar que a gente vive em um mundo que está perdido e a gente precisa cumprir a nossa missão de estabelecer o reino dos céus aqui nesse mundo. Uma das coisas que a gente mais comentou ali foi sobre essa questão do que é o reino dos céus, o que esse texto nos apresenta sobre um reino que não faz exceção, sobre um reino que inclui as pessoas, sobre um reino que ama. Então, a gente não deve cometer esse erro de apenas querer cumprimentar, apenas querer amar, apenas querer ter comunhão com pessoas que estão dentro do nosso ciclo. A gente tem que, diferentemente disso que a gente colocou como erro, saber viver como cristão fora da igreja, porque é nesse lugar que a gente tem que entender que a gente precisa atuar. A nossa maior missão não é ficar sentado na cadeira de uma igreja onde a gente vai aprender sobre a Bíblia, onde a gente vai ter comunhão com pessoas que a gente conhece. A nossa verdadeira missão é sair daqui. O nosso verdadeiro ministério é ser um missionário. O cristão que não é um missionário é um impostor. Então, aí agora partindo para 5, a questão 5 que foi trazida para a gente é como eu posso aplicar esse texto na minha vida. E o que a gente chegou à conclusão ali para responder essa pergunta aqui foi que, para colocar esse texto em prática, a gente tem que aprender a amar não só pessoas que nos fazem bem, porque eu creio que qualquer pessoa do mundo pode fazer isso, né? Amar pessoas que nos fazem bem, amar pessoas que nos fazem nos sentir bem, amar pessoas que nos tratam bem. E a gente chegou a uma conclusão legal que eu achei muito interessante, que até quando se trata de uma pessoa que está fora do nosso ciclo, mas é uma pessoa moralmente boa, a gente ainda tem uma facilidade de cuidar dessa pessoa. Se a gente lida com um morador de rua, por exemplo, a gente ainda consegue ter compaixão, porque é uma pessoa que não fez nada pra gente. Mas o que se torna difícil, que é a mensagem central desse texto, é justamente o ponto da gente aprender a amar pessoas que não nos fazem bem, pessoas que não têm uma conduta boa, pessoas que não têm um caráter bom, pessoas que a gente não considera uma pessoa legal, uma pessoa que é amiga da gente. Então, para aplicar isso no nosso dia a dia, que é a pergunta 5, a gente chegou à conclusão de que é necessário que a gente aprenda a amar pessoas que nos fazem mal, que a gente aprenda a não retribuir o que fazem de ruim com a gente também com o que é mal, porque não é isso que nos é ensinado. Cristo não retribuiu todo o mal que foi feito a ele com o mal. Ele retribuiu todo o mal que foi feito a ele, todas as cuspidas, todas as chicotadas, com o sacrifício de amor, que inclusive salvou as próprias pessoas que julgaram ele. Então, se a gente entende na primeira pergunta que o maior exemplo que a gente tem que seguir é Jesus, que a gente faça com ele, não só as pessoas que nos fazem bem, mas as pessoas que são nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal, para que assim a gente seja como uma criança que não faz exceção, uma criança que não seleciona ele, para que dessa forma a gente possa mudar o reino dos céus. Amém? Eu não preciso falar mais nada.
gostaram? Deu um pouco mais de palavra, que legal, ainda bem que vocês gostaram. Fico feliz por isso. Eu vou passar pro Elvio jogar, que já tem um povo me cobrando pelo jogo já. Daqui a pouco eu vou botar uma pedrada aí vai estar correria. Se vocês puderem fechar seus olhos. Pai, muito obrigado pelo culto de hoje, pela noite de hoje, pela comunhão de hoje. Entendo que essa dinâmica que a gente fez não foi só um momento de descontração, não foi só um momento de brincadeira, de comunhão, mas também um momento que a gente aprendeu sobre a tua palavra, um momento em que a gente pôde entender um pouco mais sobre o caráter de quem Deus é, sobre o que o Senhor nos quer ensinar. Pai, que o Senhor nos guie por um caminho de amor, que o Senhor nos guie por um caminho de compaixão, um caminho de amor às pessoas. Não nos permita que vivamos mais um dia da mesma forma, não nos permita que vivamos o amanhã da mesma forma, mas nos molde de acordo com a tua vontade. Novamente te agradeço pelo culto, por esse momento, pela comunhão que desenvolvemos, pelas perguntas e respostas. Tenho certeza que o Senhor falou o coração de cada um de aqui com a tua vontade aqui. É tudo isso que eu te peço, que te agradeço, em nome de Jesus. Amém.